Abra comigo em Marcos, capítulo 13, versículo 32. Estamos trabalhando, irmãos, o tema Profetas da Última Hora. E hoje eu quero falar para vocês sobre, fazendo assim um resumo, né? Não tem como a gente ler o livro de Ezequiel, mas eu quero citar para vocês as áreas em que Ezequiel ele profetiza para o último tempo, última hora. Mas a base hoje para nós vai ser Marcos 13, 32 a 37, amém? Marcos 13, 32 a 37. Louvado seja Deus, aleluia. Oh Espírito Santo, Tu és maravilhoso, Pai. Vamos ler juntos, amém? Leia comigo. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai. Fala comigo essas três palavras. Coloca para nós ali, Bis. Marcos 13, 33. De 33 a 37. Isso. Na minha Bíblia diz o 33 assim: olhai, vigiai e orai. Vamos falar? Olhai, vigiai e orai. Porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. E as coisas que eu vos digo a todos, vigiai. Irmãos, Jesus Cristo, Ele está voltando. A irmã Paloma, ela está preparando, um trabalho agora para Imersos na Glória, dia 22 agora de novembro. Venha participar, vai ser no sábado. E é um dia que a gente busca o Espírito Santo, a gente busca mergulhar no Espírito. E Deus falou com ela sobre uma geração de João Batista. Nós estávamos no jejum aqui de 12 horas. E ela falou para mim: tia, por que o Senhor está falando sobre a geração de João Batista? Por que o Senhor está falando de levantar profetas para deixar esse legado de fé? Aleluia! Por quê? Porque João Batista, ele preparou o caminho do Senhor, irmãos. Ele preparou o caminho para que Jesus se manifestasse aqui na terra. E hoje, o que Deus quer? Que eu e você possamos preparar o caminho para a segunda vinda do Senhor. É tempo de nós estarmos assim preparados para isso, anunciando a volta do Senhor. E aqui em Marcos ele diz que o dia e hora ninguém sabe, só o Pai. Jesus, como Deus, ele sabia, mas no corpo humano aqui na terra, ele não sabia, mas a parte dele divina sabia. Só Deus sabia e sabe a hora. Então ele dá para nós três conselhos essa noite: olhai, vigiai e orai. Primeiro, olhai. Olhar o que, igreja? Olhar os sinais. Eu estava orando por vocês essa noite, preparei a mensagem de ontem fiquei assim, estudando, orando, hoje algumas coisas também. E agora, quase na hora de vir para cá, o Senhor falou: fala para os meus filhos que eu estou voltando. Para eles olhar, vigiar e orar. Eu ia deixar isso aqui por fim, mas o Espírito Santo falou: é o que eu quero falar hoje com o meu povo. E ele disse: olhai os sinais que estão acontecendo, irmãos. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez, como o hino que cantamos: vencendo vem Jesus. Os sinais da vida, você precisa observar os sinais. Guerra, rumores de guerra, o clima mudando, acontecendo coisas que nunca aconteceram, como o tornado ali no Paraná, uma situação naquela cidade, tantas coisas ocorrendo, que nós precisamos entender. Você vai ver, eu vou dar alguns sinais no livro de Ezequiel para vocês, e vocês vão ver que nós precisamos ter esse olho aberto. Olhai os sinais. Olhai os sinais.
E nós precisamos entender os sinais da vinda do Senhor. Depois ele diz vigiai. Por que ele diz vigiai? Porque nós precisamos, irmãos, vigiar, né? Para que o inimigo não venha roubar a nossa coroa. Vigia, porque você recebeu salvação da parte do Senhor. Você tem o capacete da salvação pela fé. Não deixe o inimigo roubar a tua coroa. Vigia a tua coroa, vigia a tua salvação, vigia teu capacete da salvação. Isso é muito pessoal, irmãos. Se nós olharmos em volta, a gente vai desanimar, a gente vai perder o rumo. Mas quando nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé, além dos sinais, é importante você estar olhando sempre para Cristo. Sempre para Cristo. E vigiando para que ninguém roube a tua coroa. É importante você entender que é com Jesus que você vai herdar a tua vida eterna. Você vai ao céu. Tudo é passageiro, irmãos. Fica firme com Jesus. E depois ele diz, orai. Orai em todo tempo. Orai, perseverante. Orai para que não entreis o quê? Em tentação. Vigiai, orai para não entrar em tentação. Para falar, Senhor, me livra do mal. Você precisa ter vida de oração para você vencer, querido. E ele dá um exemplo, é como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa. Quem é esse homem? É Jesus. Jesus está dizendo aqui, ó, eu vou para o Pai, eu vou ressuscitar e vou deixar vocês aqui. A casa dele é a igreja de Cristo na terra. E ele diz, eu vou ao céu. Ele está dizendo como se fosse uma história, uma parábola. E ele diz, um homem partindo para fora da terra, deixa sua casa. Ou seja, Jesus ressuscitado, indo ao céu. E agora ele diz, e desce, versículo 34, a autoridade aos seus servos. Quem são os servos de Cristo? Somos nós, igreja. É você, sou eu, que recebeu Jesus como Salvador. A irmã Gisele falou sobre o poder de Deus. Não tem como fazer a obra sem autoridade, sem poder. E Jesus manda te dizer, eu te dou autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Eu te dou autoridade sobre toda a obra contrária, sobre toda a potestade principal. Eu te dou autoridade no meu nome. Não recua. Não se entregue. Nós precisamos tomar posse desse poder, dessa autoridade que vem de Deus, irmãos, para poder vencer as batalhas. E o inimigo há de recuar em nome de Jesus. Amém? E o Senhor disse que ele deu autoridade ao seu servo. Além de autoridade, o que mais Deus deu? E a cada um, versículo 34, a sua obra. Irmão, ninguém aqui é inútil. Ninguém na igreja é inútil. Por mais que você fale, quem sou eu? Não sei falar, não sei cantar, não sei pregar, eu não sirvo para nada. Não. O Senhor, além de dar autoridade ao seu servo, ele deu uma obra para cada um. Basta você entrar em intimidade com Deus e falar, Senhor, qual é a minha obra? E deixa eu abrir um parêntese. O Senhor sempre vem para ver se aquela árvore que ele plantou está dando fruto. Porque aquela árvore que não dá fruto, ele corta. Mas aquela árvore que dá fruto, ele limpa para dar mais fruto. Ele limpa para dar mais fruto. Então é importante você entrar em intimidade com Deus e falar, Senhor, eu recebo a autoridade que o Senhor me deu. Em nome de Jesus. Mas eu também recebo a obra que o Senhor me entregou para fazer. E eu quero cumprir. Irmão, irmã, eu sempre falo isso. Se nós estamos vivos, é porque tem missão para nós. Gente, a Covid levou tantas vidas. Só do círculo Mães de Oração que eu faço parte foi 50 irmãs. 50 irmãs. A gente ia de uma igreja para outra com ônibus de irmãos. Hoje é só uma van. 50 irmãs partiram no Covid. E no mundo todo. E você está aqui, eu estou aqui por quê? Porque tem missão. Então toma posse da autoridade que o Senhor te deu e fala, Senhor, eu recebo a obra que o Senhor me carregou e eu quero cumprir. Me mostra qual é a obra. Às vezes você está tão ansioso, tão ansiosa, tão desesperado, né? Para possuir, para ter dinheiro, para
trabalhando 30 anos para construir, em 30 segundos ela foi destruída. As coisas materiais, irmãos, passam, mas aquilo que você faz para o Senhor fica eterno. Aquilo que você faz, o bem que você pratica, o amor que você dá, né? As coisas que você faz para o Senhor e para o próximo, vai durar para a eternidade, irmãos. Aleluia! E ele diz assim, no 34, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Eu até notei na minha Bíblia que o Senhor mandou eu falar para vocês. Fiquem num estado de vigilância. Aqui diz que o porteiro deveria vigiar. Você tem guardado a tua casa? Você tem guardado a tua casa? Hoje a irmã Cristina, né? E a irmã Eliette também está ali, como introdutor na porta. Ali, guardando a porta, recebendo irmãos, orando pelo trabalho, né, irmãos? Irmã Diaconisa Cristina ali, orando pelo trabalho. Mas aqui está dizendo lá na sua casa também, não só na casa de Deus, na porta da igreja, na sua casa, diz o Senhor, seja vigia. Esteja na tua casa no estado de vigilância, diz o Senhor. Esteja na tua casa no estado de vigilância. Amém, igreja? Orando, jejuando, observando, não permitindo. Tem tanta gente não desistindo. Ah, não tem como, não vai dar. Não. Vigilância. Vigilância. É mãe, é pai, é irmão, é sobrinho. A gente tem que orar. Filho, neto, orar. E crer que Deus vai fazer a obra. Porque Ele faz. Nosso Deus é poderoso. Você crê? O Senhor manda te perguntar: você crê em mim? Aquele que crê em mim, que esteja morto, viverá. Glória. Aleluia! Tudo que está morto na tua vida vai ressuscitar pelo poder de Deus. Aleluia. Pelo poder de Deus. É preciso crer, irmão. Ezequiel nos ensina essa verdade. Ezequiel nos ensina essa realidade de crer, e o Senhor ressuscitar, como Ezequiel 37, né? Ele viu o processo da ressurreição acontecer com os olhos espirituais, né, irmãos? É forte, irmãos. Por isso no 35 diz: vigiai, pois não sabeis quando virá o Senhor da casa. Diga assim: Jesus é o Senhor da minha casa. Vamos falar de novo? Jesus é o Senhor da minha casa. Vamos falar da nossa igreja? Jesus é o Senhor da nossa igreja. Amém? Você que tem um trabalho, uma firma, fala: Jesus é o Senhor dos meus negócios. Aleluia! Declare sim pela fé. Aleluia! E ele diz aqui: Jesus, vigiai, não sabeis quando virá o Senhor da casa. A palavra Senhor é dono. É dono. Jesus não é sócio. Ele é dono. Ele é dono. Vou dizer de novo porque ele está mandando. Eu sou dono. Eu sou dono do teu negócio. Eu sou dono da tua casa. Eu sou dono da igreja. Aleluia. E aí ele diz: olha, vocês não sabem se o dono da casa vai vir tarde, meia-noite, ao cantar do galo, ou pela manhã. Por isso, vigiai. Jesus pode vir a qualquer momento. O que ele está dizendo aqui? O tempo não é tão importante. O que importa é a vigilância. Não importa a hora que ele vem. Se é o cantar do galo da manhã, à tarde, de madrugada, à noite, meia-noite, não sabemos a hora que ele vem. Nós estamos aqui na igreja fazendo clamor 12 dias, orando por 12 meses do ano. Irmãos, eu acredito muito nisso. Quando eu faço um propósito, eu faço com muita seriedade. Nós estamos firmes aqui. Acredito que irmãos que não podem vir aqui estão orando em casa. 12 dias orando pelos 12 meses do ano. Porque eu sei, irmãos, que o Senhor faz. Ele opera. Ele opera. Quando você crê, Ele opera. Mas pode acontecer de Jesus voltar antes da virada do ano, não é verdade? Nós não sabemos a hora. Então, irmãos, a gente
mal. Basta cada dia seu mal. Nós simplesmente precisamos, irmãos, permanecer em vigilância. Porque não sabemos nem se vamos entrar no ano que vem. Já estamos abençoando. Eu não posso entrar em 2026 sem a bênção de Deus. Você pode? Não. Entra debaixo da bênção. Mas, irmão, na certeza de que Cristo pode voltar a qualquer momento. E nós precisamos ser o quê? Obrigada, irmão. Aqueles que pregam essa realidade. Aqueles que anunciam que Cristo voltará. E aí ele diz aqui no 36, para a gente vigiar, para que vindo de improviso, ou seja, vindo de repente, não vos ache o quê, irmão? Vamos ver aí? Dormindo. Será que Jesus vai te achar dormindo? Não é dormindo, irmãos, o sono físico, porque isso nós temos que dormir. Nós precisamos descansar. Mas é dormindo um sono espiritual. E o Senhor está dizendo para mim e para você: desperta tu que dorme, e Cristo te iluminará. Efésios 5,14. Você precisa acordar. Você precisa acordar desse estado de dormente espiritual. Hoje, louvando aqui, o Senhor falava de pessoas que estavam presas no luto, presas na morte. O bispo pregou sobre isso domingo lá na Assembleia de Deus. Como Deus falou comigo. E eu pude ver e pude sentir o despertar do Senhor para nós, irmãos. E nessa noite Deus está dizendo: desperta do que dorme, para que eu não te pegue de improviso. Irmão, nós não podemos um dia estar com Deus, amanhã não. Um dia estar fazendo um propósito, amanhã não. Eu vou te dar um exemplo simples e básico. Na saúde, não adianta eu fazer dieta. Adianta? Não. Eu tenho que fazer uma reeducação alimentar. Ou seja, mudar minha alimentação para sempre. Todo dia. Não adianta eu fazer um mês, 3 meses de dieta e depois voltar àquela comida, àquela vida que eu estava vivendo. Não adianta. O Senhor está dizendo comigo, é assim. Não adianta você fazer 7 dias de jejum, 21 de propósito, 14 de monte, tirar alguma coisa que você comia e amanhã voltar a ser o que era. O Senhor falou: comigo tem que ser vida nova todo dia, transformação todo dia, vigilância todo dia. Porque você não sabe a hora que eu venho buscar a igreja, e eu não quero deixar você de lado. Então é o Senhor falando comigo, é o Senhor falando contigo. E ele diz: as coisas que eu vos digo para todos. Olha o versículo 37. As coisas que eu vos digo, eu digo para quem, irmão? Só para o discípulo? As coisas que eu vos digo, eu digo para todos. Vigiar. O que eu digo para todos. Vigiar. Vigiar. E quando ele diz olhai, vigiai e orai, ele fala dos sinais. E o bispo vai colocar para nós ali, para a gente fechar, alguns sinais que Ezequiel vai mostrar para nós. Ezequiel, ele era um jovem que o pai, a família dele, o pai dele era sacerdote, e ele estava preparando, querendo ser sacerdote também. Mas aí vem a guerra, vem o cativeiro, ele vai para o cativeiro, ele estava achando que lá não ia ser mais nada. Mas lá no cativeiro, o Senhor revela para ele: eu não te chamei para ser sacerdote, você vai ser um profeta da última hora. Você vai ver coisas do futuro. Irmãos, às vezes eu e você achamos que temos um dom, temos uma obra a fazer, e Deus de repente nos move para outro lado, né? Começa a te usar de uma maneira que você nunca imaginou. Nunca imaginou. Que isso? Deus está me usando para isso? Como assim? Nunca imaginei. Não é, irmãos? É forte. E assim foi com Ezequiel. A primeira coisa que o Senhor começa a usar Ezequiel, e ele mostra para Ezequiel, é restauração de Israel. Então lá em Ezequiel, nós não vamos ler não, tá? Porque é muito grande. Ezequiel, se você ler o capítulo 37 todo, você vai entender que Ezequiel começa a ver. Ele olhava, ele via Israel aonde? No cativeiro. Como um preso ali, sofrendo, fraco,
Mas na visão que Deus deu para ele, ele viu um vale de ossos secos. E ele começa a ver crescer nervo, crescer pele, crescer, vinha o sangue, vinha tudo. E aquele monte de um exército formado ali em corpos. Só que não levantaram, porque não tinha espírito de vida. Irmão, pode ter organização, pode ter quantidade, pode ter tudo bonito, mas se não tiver o espírito da vida, não levanta não. Não levanta não. E aí, o Senhor disse para ele, Ezequiel, profetiza o Espírito, vindo dos 4 cantos soprar fôlego de vida desse exército. Aí quando o Espírito Santo veio, aquele exército se levantou. O que é isso? Retorno do exílio. O povo de Israel vai retornar para a sua terra, onde serão reunidos e restaurados como uma nação. Isso fala de ressurreição espiritual da nação de Israel. Aconteceu ou não aconteceu? Fala para mim. Israel voltou? O povo voltou para Israel ou não? Israel está vazia? Voltou, irmãos. Israel, a terra de Israel estava vazia. E o povo estava espalhado pelo mundo aí sofrendo. Mas eles voltaram. 1948 em diante começou a voltar. Chamada diáspora. Começou a voltar. Começou a aliar, né? A diáspora é quando eles foram dispersos. Agora aliar. Eles começaram a voltar. Eles começaram a voltar. O governo lá começou a pagar, fretar aviões para buscar judeu em toda parte. E foi voltando, foi voltando. Em 82 voltou muita gente. Até hoje voltam pessoas para lá. Israel está como aquela figueira que estava seca e agora está cheia de folhas e cheia de fruto. E o Senhor diz, aqui mesmo em Marcos, quando você vir a figueira cheia, quando você vê a figueira cheia, louvado seja Deus, é porque já está chegando, né, o verão. Assim também, quando você vê Israel povoado de gente, eu estou voltando. Vou repetir. Quando você vê a figueira cheia de folhas, cheia de fruto, está chegando o verão. Quando você vê Israel cheio de pessoas habitando lá, eu estou voltando. Isso está acontecendo, igreja. Nós precisamos nos atentar. Outra coisa aí, Cris, bota para mim. Sim, pode colocar o 2 aí, para a gente ir fechando. Se você ler Ezequiel 36, 26, você vai ver que Ezequiel também vai profetizar. O Senhor fala nos últimos dias, o coração do povo vai ser um coração de pedra, vai ser um coração duro. O bispo até cantou sobre isso hoje aqui. Deus vai tirar o coração de pedra. E aí, Ezequiel, se você ler lá em 36, 26, ele vai dizer o que, irmãos? Eu vou remover o coração de pedra e vou dar um coração novo, coração de carne, um espírito novo, levando a todos a uma renovação espiritual profunda e duradoura. Eu farei com o meu povo uma nova aliança. Irmã Gisele deu um exemplo aqui hoje. Irmãos, nós temos visto pessoas nesses últimos dias se quebrantando diante do Senhor. Amém? Por mais que a gente diga, não, tem pouca gente, tem não sei o que, o importante não é a quantidade, é como está teu coração na presença do Senhor. Aleluia. O importante é o coração quebrantado. O nosso Brasil está sendo quebrantado. O nosso Brasil está sendo liberto, irmãos. O bispo falou domingo de manhã aqui, eu repito, não sei se vocês viram. O Papa, o novo Papa, ele fez uma declaração em rede nacional dizendo: só Jesus Cristo salva. Não tem outros santos, não tem outras pessoas. A gente vê o exemplo deles. Maria também é um exemplo, mas quem salva é Jesus. O próprio Papa declarou. Irmãos, o Senhor está operando. O Senhor está manifestando a sua glória, irmãos. E ele disse, ele mostrou para Ezequiel no tempo futuro, no tempo do fim. Ele diz, no tempo do fim, quando eu estiver voltando, eu vou tirar corações de pedra e vou começar a colocar corações de carne. O que é isso? Coração que tem sentimento. Coração que começa a ter sentimento, que sente a dor do outro, que sente as almas perdidas, que sente queimando por dentro de vontade de fazer a obra.
já está matando os cristãos, fechando as igrejas e impedindo que o evangelho seja pregado. Países próximos, irmãos. E nós precisamos estar pregando o evangelho enquanto há tempo, enquanto o Brasil está aberto para isso. Pode colocar o outro. Ezequiel também viu, irmãos, uma batalha. Batalha de Gog e Magog. Se você ler o capítulo 38 e 39 de Ezequiel, você vai ver que é uma profecia detalhada. A gente não vai ler porque é muito grande. É uma profecia detalhada sobre uma grande coligação de nações. Vai juntar várias nações, vários líderes, liderada por um deles chamado Gog, na terra de Magog, e estudando profundamente, vem do norte, pro lado da Rússia, tá? Pro lado de lá. Vai vir um líder que atacará Israel de uma maneira muito forte nos últimos dias, achando que vai destruir Israel. Mas a Bíblia diz, através de Ezequiel, Deus vai intervir, Deus vai entrar milagrosamente para destruir os invasores, demonstrando a sua santidade e o seu poder, o seu amor por Israel, e não permitirá que ele seja destruído. Amém? Aquele Deus que trouxe o seu povo de volta ali, vai guardar o seu povo, né? Então, irmãos, é muito forte. O que isso tem a ver conosco? Para que a gente fique olhando. Eu quero dizer algo para você. Israel é o relógio de Deus. Fala comigo isso. Israel é o relógio de Deus. Quando você vê notícias sobre Israel, fica atento, porque são sinais da volta de Cristo. Pode passar, Cristo? Ezequiel, capítulo 40 até o capítulo 48, vai falar sobre o templo e a cidade futura. Então ele vai dizer, se você ler ali, você vai ver uma visão detalhada de um novo templo, um novo sistema de adoração. E nesse templo nós vamos ver a presença de Deus novamente, né, ali no meio do seu povo. Do capítulo 40 até o 48. Porque o templo foi destruído. O templo foi destruído. O povo de Israel não tem templo, mas vai ser construído o terceiro templo. Pastor, o que já tem pronto? Já está com a base pronta. Tudo que é para colocar dentro do templo está pronto. Os levitas já estão todos treinados, ensaiados. As crianças já estão preparadas. Os sacerdotes preparados. A roupa já foi feita para o sacerdote. O templo já tem todo o material para levantar. Quando levantar o terceiro templo em Israel, você vê a notícia, você fala, mais um sinal cumprido da volta de Cristo. Amém, irmãos? Terminando aqui, mais um. Isso. Ezequiel 47, irmão. As águas curadoras. Você sabe que Ezequiel vê águas saindo do templo, inundando a cidade. E aonde passava aquele rio, por onde o rio passava, era curado tudo. Por onde o rio passava, onde não tinha planta, brotava planta. Onde tinha enfermidade, era curado. E Ezequiel começa a entrar. Molha o tornozelo, molha o joelho, molha os lombos, né? Até chegar um ponto que ele tem que mergulhar. Porque eu e você, se quisermos mais de Deus, nós temos que mergulhar no Espírito, né? Talvez você entrou até o tornozelo. Estou indo na igreja. Estou caminhando até a igreja. Ó. As águas do Senhor estão até meu tornozelo. Ah, eu gosto de orar. As águas chegou no joelho, né, Guedes? Estou vivendo uma vida de oração. Mas meu coração está longe de Deus. Não, peraí. Entra mais nas águas do Espírito, para que o coração seja tomado. A água chegou até os lombos de Ezequiel, para que o teu coração seja tomado. Coloca Deus em primeiro lugar na tua vida. Sim, irmão. Porque quando você coloca Deus em primeiro lugar, você ama Deus, você se ama e você tem condição de amar o próximo. Por que eu não amo o próximo? Porque eu não consigo amar Deus em primeiro lugar. Eu não consigo nem me amar. Se eu amar Deus em primeiro lugar e me amar, eu vou conseguir amar o próximo. Pega essa dica do Senhor. E ali ele mergulha nas águas. Só que agora, para ele entrar, para ele atravessar nada, ele tem que mergulhar nada, né? E Ezequiel volta, porque era uma visão que ele estava tendo. Mas eu e você somos chamados a mergulhar no Espírito. O que é mergulhar no Espírito, pastor?
pessoa é entrar de cabeça, é não ter medo de se envolver com o Espírito Santo. Você não vai se arrepender, diz o Senhor, se você se envolver com o meu Espírito. Você não vai se arrepender. Às vezes, porque a gente sofreu muito com alguém, com um amigo, com esposo, com esposa, com família, com pessoa que a gente trabalha, a gente fica um pouco reservado de se entregar, né? A gente cria um bloqueio para amar, um bloqueio para abraçar, um bloqueio para tocar, um bloqueio para chegar perto, porque a gente foi muito frustrado e decepcionado. Mas o Senhor disse para você hoje: não tenha medo de se envolver com o meu Espírito Santo, porque Ele te ama tanto e Ele está sempre contigo, né? Vamos nos envolver com o Espírito Santo, vamos abraçar o Espírito Santo, vamos nos entregar a Ele, porque Ele vai fazer uma obra linda na nossa vida. Um rio que flui no novo tempo traz vida, fertilidade. E sabe o que Ezequiel viu? Irmã Gisele, um mar morto que não dá nada, não dá flor, não dá planta, não dá peixe, não dá nada, dizendo que quando esse rio tocasse o mar morto, ele ia começar a dar peixe, ele ia começar a dar tudo. Você já viu a pesquisa? O mar morto já está dando peixe, o mar morto já está dando planta, o mar morto já está sendo transformado. É mais um sinal da volta de Cristo. Amém, irmãos? Eu preciso dizer para você: águas doces estão surgindo. as águas doces já estão surgindo na água salgada. Que lindo, irmãos! Então receba vida, fertilidade, aleluia, doçura de Deus, aleluia, simboliza bênção abundante sobre a tua vida. Você que recebe o Espírito Santo essa noite, restauração da vida que emana do Espírito Santo. Amém? Às vezes nós, irmãos, bloqueamos o agir do Espírito Santo, e Ele quer fazer tanta coisa na nossa vida. Por quê? Porque às vezes a gente se acha incapaz de receber aquilo que Ele tem para nós. Ele tem coisas magníficas para nos dar, além do céu. Aleluia. Quando Pedro disse para Jesus: Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos, o que nós recebemos? E Ele falou: vocês vão receber 100 vezes mais, com perseguição, mas aqui na terra e também na eternidade. Então o Senhor tem aqui muito a derramar na tua vida, né? Até chegar lá. Vai ter luta? Vai. Aflição? Vai. Perseguição? Vai. Mas também você vai receber de Deus 100 vezes mais. E o último aqui, irmãos, coloca para mim, Deus. O último está em Ezequiel 43 e começa em Ezequiel 10, capítulo 11. Se você ler Ezequiel 10 e 11, você vai ler, Deus mostra para Ezequiel algo. Olha para mim para a gente fechar. Ezequiel vê o templo e vê a glória de Deus saindo do templo. Ele vê saindo a glória. Como ele viu no início de Ezequiel, vocês lembram? No início do livro de Ezequiel, as rodas, os brilhos, movendo, saindo. A glória de Deus sai do templo. Por quê? Por causa do pecado, por causa da idolatria, da feitiçaria, da falta de obediência. A glória sai do templo em Ezequiel 10 e 11. Mas como Ezequiel é um profeta dos tempos futuros, né? Da última hora, Ezequiel 43, o Senhor mostra para ele: filho do homem. O Senhor chama Ezequiel de filho do homem, igual falava Jesus, né? Igual falando sobre Jesus, filho do homem. E ele diz: olha só. E ele começa a ver a glória de Deus voltando para o templo. Aleluia! A glória de Deus voltando para o templo. Isso indica a restauração final da comunhão de Deus com o seu povo. Amém, irmãos? Me fez lembrar um dia que o bispo estava pregando aqui. E eu estava sentada ali, que eu ia louvar. Não, eu tinha acabado de louvar. E eu vi subindo 3 seres de branco aqui. E eles pararam, olharam para cá, falaram: olha o meu filho pregando a minha palavra, olha como eu gosto disso. E olhava para mim, sorria e disse assim: fala para ele que nós estamos no altar. Nós estamos no altar. E aí tinha 3 cadeiras ali, né? Tinha 3 cadeiras. E as irmãs que estavam limpando a igreja tinham falado comigo que sentiram de limpar o altar, orar pelo altar. Foi algo muito lindo aquele dia.
e tinha colocado 3 cadeiras. Então, Pai, Filho e Espírito Santo estavam aqui no altar. Foi igual o dia que Deus mandou tirar aquele tapume que estava tampando ali e botar de lado. Ele falou, a minha glória vai entrar. Irmão, foi muito forte. A última tenda de oração também, a gente botou uma tenda na porta, a gente botou uma tenda aqui embaixo, e a última tenda ele falou, bota a tenda no altar. E essa experiência do Pai, Filho e Espírito Santo aqui no altar, foi depois da tenda, aqui no altar. Então, irmãos, o retorno da glória de Deus. Ezequiel disse que quando a glória de Deus voltasse para o templo, era mais um sinal da volta de Cristo. Então, irmãos, eu não sei você, mas eu estou sentindo a glória dele aqui. Aleluia! Eu estou sentindo a glória de Deus aqui. Às vezes a gente está aqui sozinho orando, ou com 2, 3 irmãos, ou na tarde da bênção, né? Às vezes a consagração, a escola dominical. O Senhor aqui, irmão, derramando unção, derramando poder. Então, quando a glória de Deus voltar, era mais um sinal da volta de Cristo. Amém? E é isso que eu quero deixar. Vamos falar as 3 palavras de Marco, então? Vamos ficar de pé? Vamos falar? Olhai, fala comigo, olhai, vigiai e orai. Esse é o nosso papel, irmãos. Olhai os sinais, vigiai a coroa, para que ninguém tome a tua coroa, a tua salvação, o capacete da salvação, e orai, para que não entreis em tentação, porque Jesus está voltando. Amém? Graças a Deus. O bispo vai estar orando, as palmas louvam o Senhor. Irmão, eu agradeço muito, muito a oportunidade do Senhor de eu poder estar aqui mais uma vez com os irmãos trazendo a palavra. Amém? Aleluia. Uma palavra forte, né, irmãos? Que bênção, Deus, essa noite aqui. Domingo é as mulheres da Bíblia. Então vai ser cheio de mulheres aqui. Todas as irmãos, eu vou te dizer uma coisa. A gente tem que fazer, né, isso, os homens da Bíblia também, pelo amor de Deus, né, da Bíblia. Eu, Bertinho, fazer os homens, o culto dos homens da Bíblia. Porque, irmãos, que culto gostoso é o culto das mulheres. Esse é um dos cultos mais marcantes. Eu amo estar aqui e ver como as irmãs, né, se vestem, é muito marcante. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado pela senhora que veio ali. Espero que tenha gostado. Volte de novo, não é isso? Porque a casa do Senhor sempre é bem-vinda. Todos aqueles que se alegram e querem estar conosco. Palavra forte de hoje. Pai, nós te louvamos por essa noite. Muito obrigado pelos louvores. Sentimos a tua presença desde que entramos dentro da igreja. Aleluia, Jesus. Ó Deus, desde os louvores que foram entoados, nós queremos, ó Deus, engrandecer o Senhor. Que todo esse bairro tenha sido abençoado. Amém. E todos aqueles que estão também assistindo em casa sejam abençoados. Amém. Todos aqueles que ainda vão assistir essa palavra sejam abençoados. Glória a Deus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus e as consolações do Espírito Santo permaneçam com todos. Que a igreja diga amém. Até aqui nos ajudou o Senhor. Você pode aplaudir o Senhor. Abraço o máximo de irmão que você poder abraçar e vai na paz do Senhor Jesus.